Olá pessoal, sabe aquelas fórmulas gigantes e confusas que você acaba criando no Excel? Hoje eu vou te mostrar como simplificar e deixar suas planilhas mais rápidas e organizadas com a função LET. E o melhor, sem complicação. A função LET atribui nomes aos resultados dos cálculos. Isso permite armazenar cálculos intermediários, valores ou definir nomes dentro de uma fórmula. Esses nomes se aplicam apenas ao escopo da função LET. Agora imagine o potencial disso em cálculos complexos do dia a dia, onde reutilizar variáveis pode economizar tempo e melhorar o desempenho. Vamos à prática para entender isso? Aqui um exemplo bem simples. Let, abre parênteses, x, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula x mais 1. Eu estou atribuindo ao nome x o valor de 1. Assim, x é a variável. O resultado, neste caso, é 2, pois x vale 1, quando eu somo com 1, o resultado é 2. Vou colocar aqui na prática, então, igual a let x, ponto e vírgula 1, ou seja, atribuir 1 ao valor de x, ponto e vírgula, x mais 1, 2. Para utilizar a função let no Excel, você define pares de nomes e valores associados em um cálculo que utiliza todos eles. Você deve definir pelo menos um par nome-valor, uma variável, e let suporta até 126. Mais um exemplo. Let, abre parênteses, x, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula y, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula x mais y. Neste caso, eu estou trabalhando com duas variáveis, x e y, sendo que atribuí o valor de 1 para cada uma das variáveis. Sendo assim, o nome, a soma de x mais 1 é 2. Vamos ver aqui na prática? Então, igual a let x, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula y, ponto e vírgula 1. Bom, neste caso eu atribuí o valor de 1 a x e o valor de 1 a y. Se eu pegar e somar x mais y, eu vou ter o valor de 2. Porque as variáveis x e y, cada uma recebeu o valor de 1. A função let nos permite mais organização, melhor desempenho, também facilita a leitura das fórmulas. Vou trazer mais um exemplo utilizando a função soma. Neste caso, foi atribuído o valor de 5 a x. Somando com 1, nosso resultado é 6. Vamos lá? Então, igual a let x, ponto e vírgula. Eu vou atribuir o valor de x 5. Então, x passa a valer 5. E aqui eu entro com a função soma. Então, soma de x, que o valor dele é 5, mais 1. Fecho o parênteses da função soma e fecho o parênteses da função let. E o nosso resultado aqui vai ser 6. Nesta planilha de exemplo 2, temos o caso de um mercado que está com uma promoção nas compras de seus clientes. Os clientes receberão um desconto em todas as compras realizadas no Pix de 5%, caso o total ultrapasse R$ 150. O desconto será de 7,5%. Vou fazer aqui o primeiro cálculo, que é igual à unidade, que multiplica o valor. Agora eu arrasto as demais células. Preciso que no total já apareça o valor com o desconto. Pode ser uma fórmula da maneira tradicional, utilizando a função C e soma. Então, olha lá. Igual a C, soma de E4 a E14 for maior que 150, então, soma de E4 a E14 menos, abro parênteses, 7,5%, que multiplica soma de E4 a E14. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Soma de E4 a E14 menos, abro parênteses,
5% que multiplica, abre parênteses, soma de E4 a E14. Fecho um parênteses, fecho mais um parênteses e nosso último parênteses, que é da função C. Vamos dar um Enter. Então, R$ 116,96. Eu vou colocar aqui do lado essa fórmula para a gente poder explicá-la melhor. Ela parece ser uma fórmula confusa, mas não é. Deixa eu colocá-la aqui novamente. Opa. Vou copiar aqui de novo. Aqui eu vou botar só um espaço para a gente poder ver a fórmula. O que eu estou fazendo aqui? Se a soma das compras, que vai de E4 e E14, for maior que 150, então eu quero que essa soma diminua 7,5%. Então vai ser 7,5% vezes a soma, eu vou ter um resultado para subtrair da soma. Caso contrário, eu quero que a soma desses valores subtraia a diferença, ou seja, 5% sobre a soma desses valores. E aí eu vou ter o resultado de 116,96. Fica mais confuso, para que tem que prestar mais atenção na fórmula. Ela é uma fórmula que não é uma fórmula razoavelmente simples, mas ela acaba sendo confusa pelo tamanho que ela tem. Né? Novamente, vou explicar novamente para vocês entenderem. Aqui eu preciso do quê? Fazer a soma, né? Para saber se ela vai passar de 150. Depois, se ela superar 150, o que acontece? Aqui é uma função C. Se ela superar 150, eu quero o quê? Que ela pegue a soma, né, e subtraia de 7,5% deste valor. Para mim chegar aos 7,5% deste valor, eu tenho que fazer novamente uma soma e multiplicar 7,5%. Então, tendo esse resultado, eu subtraio. A mesma coisa da segunda parte. Se caso o valor não seja superior a 150, então ele vai para a segunda parte. Então aqui nos traz o resultado de R$ 116,96. Agora vamos ver com a função LET. Com a função LET, nós eliminamos repetições desnecessárias e tornamos a fórmula mais clara. Então olha lá, igual a LET, eu vou criar a variável total, que vai ser o quê? A variável total vai ser a soma de E4 a E14. Então, soma de E4 a E14. Essa, então, é o valor da variável total. Uma grande vantagem dentro da função LET é que nós podemos identar a forma, ou seja, eu posso passar para a linha de baixo, olha só, com Alt e Enter, eu jogo o cursor para baixo. Então, eu consigo, desta forma, também ter uma visão melhor da função. Então, agora eu vou entrar com a função C. Se total, ou seja, total é a soma, né, de E4 a E14, então, o total de compras. Então, se total, veja que inclusive já aparece o nome aqui, fica facilitando para nós, for maior que 150, aqui vou jogar para a linha de baixo, Alt, Enter. Então, total subtrai 7,5% que multiplica total. Ponto e vírgula. Então, assim, o total é a soma, né? Ela vai subtrair, se for o caso, se ela for maior que 150, 7,5%, ou seja, vai pegar a soma e vai multiplicar por 7,5%. Caso não seja superior a 150, então eu tenho que colocar a outra situação. Então, total menos 5% que multiplica total. Fecho a função que eu fiz atual, fecho a função C e fecho a função LET. E está ali, R$ 116,96. Qual dessas formas você prefere? Comenta aqui embaixo.
Agora eu vou colocar essa fórmula aqui também aberta ali como eu fiz na outra, para que fique mais fácil, né, para a gente conseguir comentar ela. Então, deixa eu colocar aqui do lado. Vou dar um espacinho aqui para que ela fique aparecendo para nós ali. Então aqui, o que eu tenho? Eu fiz o seguinte, eu criei a variável total e a esta variável eu coloquei o seguinte, o resultado de soma. Então, essa variável passa a ter o valor desta soma aqui, que é de E4 a E14, ou seja, o total das compras. Então, com esta variável eu fiz meus cálculos. A mesma coisa que eu fiz aqui, com a função C eu fiz aqui utilizando uma variável que tornou bem mais curta a fórmula e visivelmente mais fácil de entender. Claro, uma pessoa que entenda o que é a função LET, né, ela vai conseguir entender melhor, então vai ter que conseguir visualizar melhor e também menos cálculos para o Excel fazer, visto que ele só vai fazer a soma uma vez, e vai atribuir essa soma em total. Ele não vai fazer essa soma novamente, né, mais 3 vezes, porque não há necessidade. Aqui nós fizemos a soma quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes nós fizemos a soma. Aqui a gente só fez uma vez, porque o valor fica atribuído à variável total. No exemplo 3, temos uma tabela com 1 ano de vendas, mas o objetivo é somar somente valores superiores a R$1.000. Neste caso, vou usar 3 formas diferentes de realizar esse cálculo. Depois você me fala nos comentários qual das 3 usaria. Primeiro, vou utilizar a função somar produto. Para quem ainda não conhece esta função, vou deixar os links na descrição do vídeo. Então, olha lá, igual a somar produto de C4 a C15 maior que R$1.000. Fecho o parênteses aqui. Agora eu multiplico. Deixa eu colocar mais um parênteses aqui para ficar certinho. Então, deixa eu botar mais um parênteses aqui. Então, aqui eu vou multiplicar C4 a C15 e fecho o parênteses. Vou dar um Enter. Então, nós temos 6.755. Vou botar aqui em valor monetário para ficar mais fácil para a gente identificar. Vou colocar aqui também do lado a função para que a gente consiga identificá-la melhor e explicar, né? Então aqui o que eu fiz? Ele vai pegar somente os valores maiores que R$1.000 e vai somar esses valores e vai multiplicar, né, por C4 a C15. Ok? Bem tranquilo aqui, não tem assim grandes, né? Tá bem simples de identificar a função ali, nem o que ela está fazendo. Em segundo, vou utilizar a função soma e a função C. Então olha lá, igual a soma entre a função C, C4 a C15, for maior que 1.000, ponto e vírgula. C4 a C15, C4 a C15, ponto e vírgula 0. Fecho o parênteses uma vez da função C e mais uma vez da função soma. Então está ali 6.755. Chegamos no mesmo valor, que eu também vou colocar aqui como moeda para que fique mais fácil. Eu vou colocar aqui também a função aqui do lado para que a gente possa, né, visualizar melhor. Então aqui a função. Vou mostrar a função C sozinha, para que vocês entendam o cálculo que está sendo feito ali. Talvez fique meio confuso para quem não está acostumado. Então, olha lá. Aqui eu vou colocar só a função C e vocês vão entender. Então, igual a C, C4 a C15, maior que 1.000, ponto e vírgula, C4 a C15, ponto e vírgula 0.
Então aqui, ele só vai trazer valores que C4 e C15 for maiores que 1.000, senão ele traz valor 0. Então tá ali, ó. 3.000, que é maior que R$ 1.000, e os valores 1.405, 1.175 e 1.175. Se eu somar esses três valores aqui, 3.000 e esses outros três aqui, ó, vai dar o valor então de 6.755, exatamente. Então, aqui a função C sozinha para vocês entenderem o que ela está fazendo ali. Se vocês quiserem mais exemplos sobre a função C com matriz dinâmica, pede nos comentários que a gente traz para vocês. Agora nós vamos ver a função LET. Eu vou tirar essa função C daqui, botar mais para lá para não atrapalhar aqui a função LET. Então olha lá, vamos para a função LET então. Igual LET. Eu vou dar o nome da variável de vendas válidas. Então vendas válidas. Ponto e vírgula. Essa vai ser o nome da nossa variável. E essa variável vai ser o quê? O que eu vou atribuir essa variável? Vou atribuir essa variável à função C. Então, C4 a C15 for maior que 1.000, ponto e vírgula, C4 a C15, ponto e vírgula 0. Fecho o parênteses aqui. Opa, 0 e fecho o parênteses. Eu vou só aqui indentar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Alt Enter, joguei para baixo. Né? Bom, essas funções C aqui, essa que nós vimos aqui do lado que eu mostrei para vocês. Tá? Ponto e vírgula. Alt Enter. E agora eu venho com a função soma. Então, soma vendas válidas. Ou seja, ele vai somar o resultado de C, né? Porque vendas válidas vai vir com um resultado. Então, vendas válidas. Vejam que já traz aqui para mim o nome. Só basta dar um duplo clique aqui e ele já coloca ali para mim. Fecho a função soma e fecho a função LET. Então, tá ali 6.755. Vou colocar a função aqui do lado para que a gente consiga, né, identificar melhor, né, como ela está. Então ali, o que eu fiz? Eu vou só colocar aqui, ficou vendas válidas. Eu vou consertar aqui na própria fórmula. Ver se eu consigo aqui. Vou fazer isso lá. Ah, porque aqui tem uma... Eu vou consertar aqui na minha função e arrumo ali, para não ficar... Então aqui vendas válidas. Vendas válidas. Perfeito. Vou dar um Enter aqui. Agora eu vou copiar, vou apagar aqui, vou apagar essa aqui e vou copiar certinho agora. Então, muito bem. Então, aqui é a minha variável vendas válidas. E nesta variável eu coloquei o quê? O valor de C, que é 6.755, né? Só que ele atribui este valor e eu faço a soma depois, então. Depois que ele trouxe esses valores para nós, eu faço a soma, porque aqui eu fiz separado. Então vejam que ele faz menos cálculo e fica mais visível, fica mais fácil de entender a fórmula. Mas aqui eu fiz 3 situações e você, né, aqui pode ver o que é melhor, o que não é melhor, né, ou até para, né, ir praticando novas situações. No exemplo 4, tem uma tabela com alguns produtos e quero fazer uma busca pelo nome e achar o valor. Primeiro, eu vou fazer uma validação de dados, assim poderei selecionar em uma lista o produto que quero saber o preço. Então, vou selecionar aqui a célula E6, na guia dados, validação de dados, eu venho em lista, e aqui eu coloco os produtos. Ok, e está pronta a nossa validação de dados. Feita a validação de dados, vou utilizar a função índice correct para localizar o valor do produto e calcular, né, os 15%. Então, igual a índice de C3
a C15, ponto e vírgula. Corresp de B4, não, valor procurado. Valor procurado é E6. Matriz procurada, B4 a B15. Ponto e vírgula. E eu quero a correspondência exata, então é 0. Fecha a função corresp, fecha a função índice, e aqui eu vou multiplicar por 1,15. 977,50. Eu vou colocar aqui também, como eu sempre faço, aqui a função aqui do lado. Então, o resultado ele multiplicou, quer dizer, somou mais 15%, ou seja, multiplicou por 1,15. Então, agora eu vou fazer com a função índice, com a função procx, que é bem fácil. Então, olha lá. Igual procx. O valor de pesquisa é E6, ponto e vírgula. Matriz, né? Pesquisa matriz, no caso, vai ser B4 a B15, ponto e vírgula. E a matriz retorno C4 a C15. Fecho parênteses da função procx e aqui eu também vou multiplicar por 1,15. Vai chegar, claro, ao mesmo valor. Vou colocar aqui do lado. Vamos ver como é que fica, então, a fórmula com a função let. Igual let. E eu vou criar a variável vendas. Que vai ser o quê? O que vai receber? A variável vai receber o valor de procx. Então, na procx de E6, ponto e vírgula. Pesquisa matriz é a B4 a B15, ponto e vírgula. Matriz de retorno é de C4 a C15. Fecha o parênteses, ponto e vírgula. Alt Enter para pular para a linha de baixo. Então, agora eu tenho na variável vendas um valor. E eu vou criar uma outra variável, que é vendas atualizadas. Vendas atualizadas. Então, em vendas atualizadas, ela vai receber o valor de vendas multiplicando 1,15. Ponto e vírgula. Alt Enter para a linha de baixo. Então, eu criei mais uma variável e essa variável vai receber o valor de vendas vezes 1,15. Então, o meu resultado final vai ser o quê? Vendas atualizadas. Vendas. Já aparece aqui para mim, eu basta dar um duplo clique. Fecho o parênteses e ele vai trazer ali para nós o mesmo resultado. Vou copiar aqui para o lado também. Então está aqui a nossa função let. Que a função let parece mais complexa à primeira vista, mas se outra pessoa precisar revisar ou adaptar essa fórmula no futuro, a organização da função let pode ser a diferença entre entender rapidamente ou se perder em cálculos enormes. Mas o interessante aqui é vocês terem noção, terem exemplos, né? Isso vai dando mais, aumentando, né, a biblioteca de como resolver certos problemas que vocês vão ter, né, acumulado aí no conhecimento de vocês. O objetivo aqui é calcular o lucro líquido total, considerando o valor bruto das vendas, o valor total de impostos e o lucro líquido, vendas brutas menos impostos. Então, igual a soma, né? Então, igual a soma. Vou abrir aqui um novo parênteses, C4 a C15, que multiplica D4 a D15, menos
abro parênteses, duas vezes, C4 a C15, que multiplica D4 a D15, que multiplica E4 a E15 dividido por 100. Fecho parênteses uma vez, duas vezes, e da função soma por último. Então está aqui, 238.799,25 Como eu sempre faço, eu vou colocar aqui a função aqui do lado. Ctrl C. Bom, agora eu vou utilizar a função let. Então, igual a let, eu vou criar a variável valor bruto. Valor bruto. Essa variável vai receber o quê? C4 a C15, que multiplica D4 a D15. Ponto e vírgula, Alt, Enter para mudar de linha. Eu vou criar então aqui depois a variável imposto total, que vai receber a variável valor bruto, que multiplica E4 a E15 e divide por 100. Alt, Enter. Eu vou criar agora outra variável, que vai ser a variável lucro líquido, que vai receber, né, o valor de lucro líquido vai ser valor bruto menos imposto total. Ponto e vírgula. Alt, Enter. E para finalizar, vou usar a função soma. Então, soma, o que a soma vai fazer? Vai somar o lucro líquido. Lucro líquido. Fecho a função soma e fecho a função let. 238.799,25, o mesmo resultado. Deixa eu colocar aquela aqui do lado, como eu sempre faço. Vou calcular as variáveis isoladas para ficar mais fácil a compreensão. Vou colocar então aqui na célula C17 valor bruto. Aqui a fórmula vai calcular o total bruto das vendas para cada produto. Então ela é igual C4 a C15, que multiplica D4 a D15. Dá um Enter. Então ele fez a multiplicação individual de cada valor. Em D17 eu vou colocar então o imposto total. Aqui ele aplica o percentual de imposto sobre o valor bruto, igual, abro parênteses aqui para ficar mais fácil de compreender, C4 a C15, que multiplica D4 a D15, fecho parênteses, este valor multiplica E4 a E15, dividido por 100, fecho parênteses. Então está aqui. Então aqui o imposto total, né, das vendas para cada produto. E por último aqui eu vou colocar então o lucro líquido. Então, lucro líquido, que subtrai o total de impostos do valor bruto, que é igual a C18. Eu não preciso selecionar tudo, eu posso colocar aqui um símbolo, que já vai entender que é toda extensão de valores, menos
D18, também vou colocar o mesmo símbolo, que ele já pega todos os valores, vou dar um Enter. Então aqui eu tenho, né, os valores já, o lucro líquido. Se eu pegar e fizer uma soma aqui, né, Alt Enter, vai dar o total então de 238 mil, é o mesmo valor, né, que eu tenho nas outras duas funções. Vantagens de utilizar a função LET neste caso. 1. Evita repetições. O cálculo é armazenado em uma variável. Isso melhora o desempenho em planilhas com milhares de linhas. 2. Fórmula organizada. Cada etapa é clara e bem nomeada. Isso facilita a leitura e a manutenção por outros usuários. Escalabilidade. Se precisar ajustar a lógica, como adicionar outro fator ou cálculo, basta atualizar a parte correspondente sem mexer na fórmula inteira. Apesar de parecer mais complexa a fórmula, se você entender o conceito de variável, ela se torna mais clara. Precisamos levar em consideração que esta é uma tabela pequena. Agora imagine uma com milhares de linhas, que é o mais comum. Utilizando a função LET, evitamos muitos recálculos e diminuímos o processamento de dados pelo Excel, tornando o cálculo mais rápido. Por fim, se essa aula te ajudou, compartilhe com um amigo que também ama Excel. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais dicas como essa. Vamos juntos simplificar suas planilhas. Ficou com alguma dúvida? Tem uma sugestão de vídeo, elogio ou crítica? Escreve aqui nos comentários. Vamos adorar ouvir você e responder com todo carinho. Grande abraço e até a próxima!